Tá ao vivo já. Nós estamos fazendo o teste aqui agora, esperando a pastora entrar. DefSul entrou, que coisa boa. A Isabel, tudo bom, Isabel? A Yasmin. Aos poucos o pessoal vai entrando. Estou só esperando a pastora entrar para a gente poder começar a live. Vamos falar de um assunto muito importante nos tempos de pandemia, porque é um assunto polêmico para se tratar dentro da igreja, né? E aos poucos a gente vai começando a falar sobre esse assunto, a buscar ajuda para essas mulheres que sofrem violência de um modo ou de outro dentro de suas casas. E neste momento de pandemia as coisas acabam se agravando um pouco mais. Enquanto a pastora não entra, ficamos à espera. Tudo bom, Graça? A Gabi entrou também. Estamos aguardando a pastora Leila entrar para a gente começar a conversar. Enquanto a pastora não entra, eu vou começar a orar. Tudo bom, Simone, entrando? Eu vou orar para que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Graça te damos, Pai, por este momento tão maravilhoso que estamos podendo ter a oportunidade de conversar sobre coisas que acontecem, Senhor. Graça te damos porque o Senhor nos esclarece, o Senhor nos ajuda e nos cuida. Obrigado por este tempo que estamos tendo, Senhor, na Tua presença. Apesar de todo esse isolamento, a gente consegue ter mais tempo para ficar na Tua presença. Graça te damos por tudo que tens feito e por tudo que ainda irás fazer em nossas vidas. Amém. A pastora está entrando. Estou aguardando a pastora. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Tudo jóia. Estava difícil de entrar, eu não tinha você não te seguia, não imaginei. É. Mas está tudo bem, conseguimos nos encontrar, então. Pastora, é um prazer poder conversar com a pastora. Pastora Leila é uma amada, é terapeuta familiar, é uma querida que já veio aqui na nossa igreja, fez uma ministração maravilhosa o ano passado. E agora eu vou entregar para a pastora se apresenta, fala da sua igreja, do seu trabalho, e já vamos começar a conversar sobre esse tema tão polêmico. É verdade. Eu me chamo Leila Miesel, né? Eu tenho mais de 50 anos trabalhando com gente, sou pastora há mais de 50 anos. Então, para mim, as pessoas são as maiores riquezas que a gente tem no ambiente de casa, ou os relacionamentos, enfim, eles são altamente enriquecedores. Assim como são enriquecedores, eles são às vezes tóxicos também. Assim como eles são saudáveis, eles podem ser doentios também. Então a gente vê que às vezes na igreja, porque eu trabalho muito com isso, né, como terapeuta de família,
Então, a minha formação é teológica, mas também eu tenho toda uma formação acadêmica, que exatamente eu quis entender melhor como se processam os relacionamentos, como as pessoas convivem, podem conviver melhor. Eu já tinha uns 30 anos quando eu fui para a faculdade para me especializar dentro dessa área. E é claro que eu sempre fui conselheira, eu sempre fui discipuladora, eu entendia o meu papel, como eu deveria funcionar dentro da igreja. E mesmo dentro da igreja, eu tenho um olhar muito atento às pessoas. Então, quando eu olho uma mulher ou um homem, normalmente eu já percebo que ele traz consigo algumas marcas. É uma coisa muito de Deus, é um dom que eu tenho mesmo, e que eu sempre usei isso para ajudar pessoas, famílias dentro da igreja. Quando eu me mudei para Porto Alegre há 34 anos, eu fui morar aqui em Petrópolis, e do lado da minha casa, praticamente do lado da minha casa, tinha um curso de terapia familiar sistêmica, que era uma pós-graduação, e eu vi aquilo como um olhar de Deus para mim, para me melhorar nessa área, para entender esse processo que se cria, né, dentro das famílias. Então, eu pude entender perfeitamente, de uma forma muito clara, os porquês dos embates domésticos, às vezes, né? Aquela coisa de a gente... Oi, Fran, tudo bom? O pessoal da minha célula está entrando. Coisa boa. Eu só consegui avisá-los agora. Fran, que saudade, filha. E então eu pude entender melhor como se processam. As pessoas não são más, elas vêm de famílias mal gerenciadas, mal orientadas, né? E isso traz muito prejuízo para a família que a gente está construindo. Eu mesma trouxe da minha família de origem alguns hábitos que eu não gostaria de trazer para a minha família. Então, muitas coisas a gente foi trabalhando isso, não é? Olha, isso não quero para mim, não quero ser dessa forma com meu filho, não quero ser dessa forma, oi, Fran, com o meu marido, enfim. E eu e meu marido começamos a trabalhar isso. Entretanto, na igreja, você percebe que existe uma certa, um certo desconhecimento, vamos dizer assim, de como devem ser as relações saudáveis dentro da nossa casa. Embora a palavra de Deus nos traga tantas instruções sobre como deve ser a relação do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, e isso tudo a igreja traz para restaurar. Paulo traz instruções fantásticas a esse respeito, de como devem se processar esse relacionamento dentro do ambiente familiar. Ainda a gente percebe dentro da igreja um ranço de machismo muito acentuado, né? Que se traz na nossa cultura. O gaúcho, principalmente, bastante machista. Não vou dizer que o restante do país não é, né? Mas o gaúcho eu sou macho cheio, né? Aquela tem coisa uma coisa muito forte nisso, né? Faz parte da cultura. Né? Isso é cultural, né, pastora? Mas é da cultura, não é só aqui no Rio Grande do Sul, tá, querida? Claro que isso tem em todo o Brasil. Eu estou só trazendo isso porque e não é só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, né, pastora? Todo. É uma cultura lá das cavernas, né? Entretanto, o feminismo, engraçado como as igrejas, o povo evangélico olha o feminismo, né? Eu vejo o feminismo com duas vertentes muito claras. Uma vertente onde a mulher quer espezinhar o homem, em contrapartida contra esse machismo do homem, a mulher vem para trazer uma abordagem
de violência também, é uma contracultura, né? É, De violência contra o homem. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o feminismo ele traz uma igualdade nos nossos direitos, nos nossos deveres. A mulher vai para o trabalho, que bom que ela hoje pode trabalhar. A Francine é uma menina que é da minha célula, fantástica. Ela trabalha, ela é dona, juntamente com o marido, de uma oficina. Ele é fantástico dentro da área do trabalho, né? Eles formam uma equipe linda. Eu admiro muito o trabalho dela com ele. Eu sempre digo, o Geraldo, você não pode viver sem a Fran. A Fran não dá para viver sem o Geraldo, porque ambos são complementares. É só eles saberem lidar com isso de uma forma amorosa, gostosa, né? Mas a mulher, o feminismo trouxe essa luz para nós, que em direitos nós somos iguais. Entretanto, por causa do negócio ali da submissão da mulher, dentro da ordem familiar, né? Existem alguns conceitos que nós, mulheres, não entendemos. E muitas das vezes até eu fui falar de submissão biblicamente falando, porque eu sei muito bem quando é uma opressão e quando está cerceando a liberdade do outro, né? Até porque eu vivi isso muito na pele. Então, quando há uma opressão, um cerceamento da liberdade do outro, é tóxico, é doentio. Né? Então, a importância aí é a gente entender. O feminismo é bom, foi bom, é um movimento bom. Óbvio, gente, que não é o todo, mas tem uma parte legal, sabe? Onde os nossos direitos tornaram-se iguais. Ainda a gente está nessa luta para a mulher ter uma igualdade salarial. Enfim, a gente tem um longo caminho a percorrer, né? Mas tu me pediste para falar dentro do ambiente cristão. O que acontece dentro do ambiente cristão? O que eu vejo, né? Primeiro porque lá atrás, há 50 anos, eu fui uma das primeiras pastoras nomeadas a nível de Brasil. Porque é impressionante como as pessoas não entendem que a mulher ela é tão capaz quanto o homem para fazer qualquer coisa. É lógico, gente, que eu não vou carregar um saco de 60 quilos. Fisicamente, meu marido é mais forte que eu e graças a Deus por isso. Ele carrega meus pacotes mais pesados, de bolsa pesada. Então, a importância aqui que eu vejo é da gente perceber aonde que termina o cuidado amoroso, e aonde começa essa coisa do cerceamento da liberdade. Você não pode estudar. Eu atendi um pastor que ele saiu da sessão muito bravo comigo, dizendo que ele nunca mais ia voltar. Porque ele não deixava a mulher dele fazer faculdade, ele não deixava a mulher dele dirigir, e ela ficava presa dentro de casa com os filhos. Como assim? E eu peguei essa menina no pior da depressão. Ela e todas as filhas dela. E daí, quando eu chamei ele, nossa, ele saiu se escafedendo do meu consultório. Só que 5 anos depois veio ele com muita depressão. Porque a mulher pediu para ir embora de casa. Então, quando a violência, eu sempre dizia, fulana, se está assim, você precisa dar o brado e dizer, não, eu não estou feliz, eu saio. Né? Claro, precisa ter meios de subsistência. E tudo isso é muito complicado para a mulher, quando, desde o início, o homem foi cerceando isso dela. Primeiro dizendo que ela era incompetente, ou dizendo que ela não servia, ou denegriu a imagem da mulher é violência. Pastora, dentro desse âmbito do marido e mulher, no momento que a mulher percebe que ela está passando por essa agressão, muitas vezes ela não vai buscar ajuda no pessoal da igreja. Porque ela tem aquela coisa de que se ela procurar ajuda na igreja, ela vai ser julgada. Ou o pessoal da igreja vai dizer, vamos orar, irmã. E às vezes oração sem ação não resolve. O que uma mulher assim precisa fazer?
A primeira coisa, ela precisa ter uma autoestima boa. Qualquer coisa me liga. Em qualquer situação, me liga, porque eu vou orientar, né? Mas, assim, a grande importância é que, por exemplo, tu tá lá no ambiente, conheço a tua igreja, conheço as mulheres ali, são fantásticas, cada um no seu lugarzinho, tudo muito organizadinho, né, Dorcas? Mas, assim, existem algumas igrejas que o pastor também é muito ignorante. Gente, ignorante tem em todo lugar. O padre tem, o advogado tem, em todos os lugares tem pessoas ignorantes, né? Então, a importância é que a igreja tenha pessoas habilitadas para ouvir, com empatia. Não adianta só orar, gente. Temos que ter ações extremamente... A minha bateria está acabando, eu não acredito, me dá só um tempinho. Fala alguma coisa aí, Dorcas, eu vou pegar lá. Tá bom. Assim, ó, eu creio que esse nosso questionamento de hoje, ele é muito importante. A nossa igreja tá começando a trabalhar com isso e está começando a ver a necessidade das mulheres de terem esse acompanhamento, de terem pessoas que possam ouvi-las na hora que elas precisam, porque muitas vezes elas não se abrem com os outros dentro da igreja. Então, a gente busca trabalhar com as mulheres aqui da Betel. Nós estamos começando a fazer esse trabalho para ouvir as mulheres. Nós estamos pensando muito seriamente em fazer um projeto com uma multidisciplinar, com várias pessoas de várias coisas para poder atender essas mulheres. Não só as mulheres, mas os homens também. Não, o homem precisa muito. Eu estou... se você segue o Anderson Silva, ele tem um trabalho lindo, porque dentro desse... Nós temos o agressor e o agredido, né? Sim. Mas o agressor, ele foi criado, ele foi formatado dentro de um contexto onde o pai já era agressivo, já era violento, era desrespeitoso, porque tudo que é desrespeitoso é abuso. Tudo que desrespeita a individualidade do outro, a identidade do outro, de alguma forma está sendo agressivo. Eu acho que já está na hora da outra entrar, né? A gente mal começou, mas tudo bem. É que a gente tem só 1 hora aqui no Instagram. Sim, nós podemos pensar em fazer outras lives assim e continuar isso. Eu tenho uma pergunta que fizeram aqui. O que a igreja faz perante o agressor? Eu acho que é isso, né, Yasmin? O que a igreja faz quando recebe uma queixa. Denúncia, uma queixa. Uma queixa. Qual é a posição da igreja nesse O ideal é que a igreja chame este homem, mas também nós temos mulheres agressivas, né? O elemento agressor deve ser chamado e precisa ser confrontado com essa atitude dele. Mas, geralmente, os pastores não fazem isso. Pastora, a Grazo Batista é a moça que vai entrar após a pastora. Ela disse que está amando a pastora aí. Eu vou ficar aqui, eu vou sair, mas eu vou ficar na live assistindo vocês, tá bom, gente? Tá bom. Um beijo, na próxima a gente se vê de novo, Dorcas. Prazer em falar contigo, tá, querida? Tá bom, pastora. Agora eu espero a Grazi me pedir para entrar. Vamos lá, Grazi. Graça, cadê você? Pede para entrar aí. Tô te chamando aí. Tá entrando. Estamos esperando a Graça. A Graça é nossa líder da Igreja Batista Betel lá de Canoas.
A Graça mandou esperar um pouquinho. Estou esperando, estou aguardando ali, Graça. Tem algumas perguntas que estão vindo. A Yasmin está aqui do meu lado, ela vai me passar, daí eu passo para a Graça. Nós vamos, com certeza, programar próximas lives, sim. Nós vamos marcar agora, vamos ver como é que está o andamento dessa, que é a primeira vez que eu estou na frente aqui também. Não tinha feito nenhuma. Mas eu acho que é bem produtivo, é um horário bom da gente fazer, porque as pessoas não compete com outras lives que são feitas à noite, né? Então vamos continuar por aí assim. Vamos ver. Cadê a Graça? Obrigado, Camila. A pastora, a Gabriele, obrigado pela a iniciativa foi vendo outras acontecer que a gente pensou nisso, né? A pastora Leila é um amor, gente. Ela quando veio aqui na igreja foi simplesmente impactante. E é bom a gente refletir sobre esses assuntos, porque a gente às vezes pensa que dentro da igreja isso não acontece. Mas principalmente a violência psicológica que a pastora falou ali, a gente tem muitas mulheres aqui que sofrem isso. Elas são denegridas pelo marido, o marido diz que elas não podem, que elas não devem, que elas não conseguem, e elas vão encucando aquilo e vão ficando com aquilo para si, que chega uma hora que elas pensam que realmente elas não podem, elas não conseguem, elas não precisam. E isso faz com que elas deixem de ser elas mesmas. Elas comecem a ser alguma coisa que elas não são e que elas não conseguem ser felizes desse jeito. Vamos ver se a Graça vai entrar agora. A Grazi falou de pastores também. Oi, Tudo bom, Graça? tudo. Agora consegui aqui conectar. Consegui, filha, obrigada. Tô ainda me adaptando a essas novas Eu tecnologias, também, né? eu também, foi o que eu disse, é a minha primeira, né? Mas Isso. espero que seja a primeira de muitas. Ah, então tá. Boa tarde aí. Que bom, né, que este assunto tomou pauta, né, no meio cristão. Eu tô muito feliz, como a gente já conversou. E então vamos lá. Agora eu entrego para ti, tu te apresenta, fala da tua igreja, das tuas graduações, do que tu faz e a experiência que tu tem nesse assunto de violência doméstica. Tá ok. Então, meu nome é Graça, né? Eu sou da Igreja Batista Betel de Canoas, Batista Independente, né? Da nossa convenção, da CIB. Ah, sou mãe, sou esposa, sou líder do departamento feminino aqui da minha igreja já há bastantes anos, né? Tenho uma liderança maravilhosa que ombreia comigo o servir o Senhor neste ministério. Sou graduanda em psicologia pela UBRA, estou me formando no final do ano. Eu faço estágio no Fórum de Canoas, onde então eu atuo com os agressores, né? Eu comecei o meu estágio atuando com as vítimas, mas passei então a atuar com os agressores, fazendo entrevista psicológica e avaliação, para que eles então sigam o processo da Lei Maria da Penha, onde eles têm a medida socioeducativa, que é o grupo reflexivo. Então, eu faço a triagem psicológica e a avaliação deles, em entrevista de triagem, para que eles sigam o processo. Graça, tu tem mais ou menos uma. Pedindo para te botar o fone, que daí não fica eco, se tu conseguir. Se não, Não tenho fone. tá. Então deixa assim. Graça, eu queria que tu me desse assim, mais ou menos uma porcentagem de quantos casos de cristãos tu recebe, tu trabalha. Tá. Como os que eu lido, eles são do meu estágio, portanto, eles vêm do fórum, né? Eles estão respondendo criminalmente, né, pela Lei Maria da Penha, a violência doméstica, então. Eu me surpreendi, né? Eu tô desde 2018
nesse estágio, né, lidando com essa esfera de si, enfim. Eu me surpreendi muito e fiquei assim bastante impactada, e vejo nisso também um chamado, ou enfim, né, um trabalho de Deus na minha vida através dessa experiência. Mais de 66% dos homens e das vítimas tem uma Bastante, fala, né? tem uma fala que é assim: eu sou cristão, eu vou na igreja, ou eu sou evangélico, ou ele é evangélico. Eu já atendi pastor, né, respondendo ao processo criminal. Eu já atendi mulheres cristãs, eu já atendi mulheres que deixaram de ser cristãs por causa do processo. Eu já atendi homens que se diziam cristãos, enfim, atendi um tudo, assim como em qualquer outra área da sociedade. Né? Mas me chama muito a atenção, porque o que a gente tem presenciado e vivenciado na igreja, né, agora falando do âmbito da igreja, é usar a religiosidade ou a fé, tanto sua quanto a do outro, para maquiar, né, e até mesmo maquinar o mal em si. Né? Então, nós precisamos discutir bastante, né? Eu antes quero voltar um pouquinho assim no que eu mais ou menos delineei ali, sobre os tipos de violência que a lei enquadra e criminaliza, né? Porque muitas pessoas não conhecem, né? Nem tanto as mulheres quando sofrem a violência, são expostas à violência, quanto os homens que a cometem, ou as mulheres também, como a pastora bem colocou, mulheres agressivas, né? Que no caso não são enquadradas na Lei Maria da Penha, mas são enquadradas na Lei Civil Penal também, tá? A Constituição rege a favor de todos os seres humanos, só temos a Maria da Penha a nosso favor porque precisamos dela, né? Estamos morrendo, né? As mulheres estão sendo mortas e nisso, então, a lei tem nos protegido. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre os tipos de violência, que eu acredito que é uma coisa bastante importante e pouco falada. Vamos lá. Tá? São 5, né? São 5 os tipos de violência doméstica que a lei enquadra como crime. Tá? A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência moral e a violência patrimonial e econômica. São essas as 5 caracterizações de violência descritas na lei. A Gabi falou ali que tem pessoas que não apresentam, não falam sobre o seu problema por vergonha ou medo. E isso é uma grande verdade. Sim. Uma grande verdade. A mulher, vamos falar no âmbito cristão, né? A mulher cristã, ela já tem a premissa da submissão mal ensinada e doutrinada, né? Que a submissão não é se submeter ao poderio, ao domínio de outro, e sim estar junto com aquele, sob uma mesma perspectiva de missão, né? Uma coisa que a gente tem falado bastante no meio, né? E isso é uma coisa que precisa ser entendido, né? A palavra é distorcida e não é só nesse âmbito, né? O distorcer da palavra de Deus enfim, total, né? A gente sabe que temos aí um trabalho bastante árduo das pessoas em perverter a palavra de Deus, né? E Então, nós a precisamos... A Gabriele está falando ali dos diversos tipos de ignorância. Realmente, dentro da igreja, a mulher ignora esses conceitos, né, de violência doméstica. Porque esse negócio da violência moral e financeira, a mulher não se dá conta. Que quando o marido diz para ela assim, você não precisa trabalhar, fica em casa, cuidando dos filhos, ela acaba sendo dependente dele. E nesse momento ele subjuga ela. Eu acho que essas coisas a gente tem que começar a incutir dentro das mulheres dentro da igreja. Que elas têm o direito de trabalhar, elas têm o direito de ter dinheiro delas, elas têm o direito de ter patrimônio delas, sem que o marido tenha uma movimentação sobre aquele patrimônio.
elas têm que ter uma certa independência, elas têm que ter amigas fora do âmbito que o marido fala que ela pode ter, porque muitas vezes elas começam jovens no namorado dizendo, ah, não anda com fulana porque a fulana não é boa, vão ficar juntos. E isso aí elas não percebem que isso é um cerceamento da liberdade, isso é uma violência. Então vamos começar, né, do início, onde Sim. eu tô lendo aqui a lei, tá? Tô lendo a lei. Para os efeitos da lei, tá? O que configura violência doméstica e familiar contra a mulher? É qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Isto configura, então, a violência doméstica ou familiar, tá? Vamos falar sobre os tipos de violência rapidinho para a gente ser mais objetiva, tá? Vou citar alguns exemplos de cada tipo de violência para que a gente, às vezes, a gente não se dá conta, né, que uma frase, uma fala, uma proibição, né, configura, sim, uma violência e, então, é, portanto, criminalizável, né? Ou seja, pode insurgir num processo criminal. E os homens precisam também assistir essa live, precisam também estudar a lei, precisam também conhecer melhor a palavra de Deus, né? Não ensinada e sim pelo Espírito Santo inspirada, né? Deixar te envolver pelo Espírito. Isto. A violência física, um exemplo, né? Se ele te empurra, mesmo que seja assim um afastamento que aparentemente é tão comum. Ah, eu realmente me excedi, então por isso ele me deu uma empurrada, né? Isso é violência física. Ele te chuta, ele te amarra, ele te bate ou violenta. Isso configura exemplos de violência física. Violência psicológica. Se ele te humilha, se ele te faz algo que tu te sinta humilhada, como ser humano, não só como mulher, né? Isso configura violência psicológica. Se ele te insulta, né? Aos xingamentos, a palavra amaldiçoada, né? Ou amaldiçoando, vamos trazer também para o âmbito religioso, configura violência psicológica. Se ele te isola, se ele não permite que tu fale com a tua mãe, com a tua irmã, né? Que tu fale com uma amiga, com uma irmã da igreja, com a pastora, com a discipuladora, com alguém, isso é violência psicológica. Se ele te persegue, ele tá sempre atrás do teu celular, querendo saber com quem tu tá falando, no telefone, ou tá escrevendo, o que tu tá escrevendo, o que tu tá lendo, enfim, se ele te persegue, é violência psicológica. Se ele te ameaça, né? Mesmo que seja algo no sentido manipulativo, né? Uma coisa meio adocicada, mas ele te ameaça, ele te lembra que ele é o provedor, Graças que ele é um o homem no life. Olha que bênção. Júnior. Bem-vindo, Juninho, lá da minha igreja, meu abençoado líder dos jovens, amado. querido. Amém, bem-vindo. Então, se ele te ameaça, se ele fica te lembrando que o dinheiro é dele, que ele que é o provedor, embora essa situação muitas vezes ele que constitui, né, de domínio, não precisa trabalhar, eu te dou tudo, não te falta nada, né, tu tem que cuidar das crianças porque elas precisam de ti, né, enfim, isso configura violência psicológica. Lembrando que, assim, tudo que é da área psicológica e causa sofrimento, né? Se a pessoa está numa condição de sofrimento, sim, precisa procurar ajuda. E eu quero abrir um parêntese aqui que a gente conversou, né? Há muito tabu em procura de psicoterapia já na sociedade em geral, né? No meio cristão, então, nossa, né? É um horror. Né? E aí o profissional tem que ser cristão também para te atender, porque senão aí vai causar um apocalipse, não sei, as pessoas têm umas fantasias assim meio estranhas, né? E a gente precisa desconstruir isso. As mulheres precisam achar a quem se dirigir, a quem se refugiar, a quem se informar. E nós vamos falar sobre rede de apoio daqui a pouco. Sobre a violência sexual. Se ele te pressiona, né? No sentido de querer o ato sexual, né? Fica te pressionando.
Se ele exige práticas que você não gosta, que você não concorda, e isso tem que ser trabalhado nos casamentos cristãos. Minhas irmãs, nós precisamos agir aí. Tá? Amém. A pastora que estava falando aqui antes, acredito que tenha vivenciado muito dessa área e isso merece uma outra live, né? Urgente. Com certeza, vamos marcar, vamos marcar. Vamos. Aí vamos ver se a gente consegue marcar fora do Instagram para a gente poder ficar as três juntas. Sim, pode ser o Google Meet, né? Ou o Zoom, enfim. Ainda na violência sexual, outro exemplo, se ele se nega, agora eu quero que vocês prestem atenção. Se ele se nega a usar preservativo. Se você quer que ele use e se ele se nega a usar, configura violência sexual. Se ele nega o direito a métodos contraceptivos, ou o contrário, exige que você use método contraceptivo e você não quer, não gosta, não é assim que você quer decidir essa parte, né? Configura violência sexual. E isso ninguém sabe, ninguém fala, né? É um tabu. Sobre a violência moral, se ele te calunia, né? Se ele te intimida com calúnia, mente a respeito de ti, injuria, né? Comete injúria contra ti, ou a difamação, fala mal de ti, né? Isso configura então a violência moral. Patrimonial e econômica, se ele controla o seu dinheiro, não te dá permissão para certos gastos. Se ele cerceia, não vai gastar, fazer unha é bobagem, não vai no cabeleireiro. Não tô dizendo também que agora, se a mulher tiver um faniquito, vamos falar senso comum, né? Um faniquito e quiser, não, agora eu quero toda semana fazer o cabelo. Não é isso que eu estou falando, e sim, se ela tem a condição, o desejo, a necessidade. É o direito a se tornar bonita, né? Também isso é violência patrimonial, tá? Se ele destrói os seus objetos, não te deixa trabalhar, oculta bens e propriedades de ti, não te diz quanto ele ganha, né? É um mistério, não precisa saber. Quanto menos souber, melhor vai ser, né? Menos ele vai se incomodar. Então essas coisas configuram as violências que são criminalizáveis na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 22 de setembro de 2006. Nós temos no dia 22 de setembro que comemorar a nossa lei que foi promulgada neste dia, tá? Com certeza. Que mais que eu anotei aqui? Bom, essas são assim, os 5 tipos de violência e que a gente tem que ter bem claro que num relacionamento a 2 pessoas ou mais, e a violência contra a mulher não só é conjugal. Tá? Os filhos também a entram, violência, né? aonde eu tenho um vínculo comprobatório de alguém e ele comete uma dessas violências comigo, a lei também é enquadrável, né? E o sujeito enquadrável processualmente. Tá? Vamos falar de rede de apoio. Tu perguntou antes, né? Eu recebi uma pergunta aqui, né? Como podemos auxiliar as mulheres na igreja? Foi o Elias Canhote que nos mandou. Elias, querido, um beijo pro Elias. Como que a gente pode auxiliar? Bom, existe uma máxima de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, não se mistura a religião com outras coisas, enfim, várias falas, tá? Eu só quero lembrar que a comunicação de um ato violento não realizada, vamos dizer assim, eu sei de um caso que o marido está cometendo, um irmão ou um pai, né? Isso é vincular, gente. O pai pode cometer a violência contra a filha e é enquadrável. Eu atendi um pai que estava sendo processado pela filha porque bateu nela e ela é adulta, né? Então, assim, se eu sei e eu não denuncio, eu vou ser arrolado, posso ser arrolado como cúmplice no processo. Eu vou ser ouvido, vou ser chamado. Se a vítima quiser me arrolar junto, ela pode, né? Então, assim, a gente não precisa esperar. E muitas mulheres não dão a queixa, não vão, não pedem a representação criminal na delegacia, quando vai lá prestar a queixa ou fazer o boletim de ocorrência. É perguntado, você quer representar criminalmente?
Ela diz que sim ou que não. Nessa hora, a cabeça dessa mulher, muito fragilizada, às vezes, não, eu não posso fazer isso, porque aí eu vou dar um tiro no pé. Para onde que eu vou? Né? O Sim, que que porque vai onde, acontecer pra onde é que comigo? ela vai voltar, né? Exato, né? Ela vai Então a voltar para lei casa com o hoje, em agressor. 2011, foi adicionado à lei, foi feito um adendo, enfim, agora o termo técnico me foge, mas assim, a mulher não precisa mais ela fazer a queixa. Se eu sei que a minha, vamos supor, prima está sendo sofrendo violência doméstica do namorado, eu vou lá e denuncio. E a lei, Ah, então, interessante. abarca essa situação. Existem delegacias especializadas, né? Eu sou de Canoas, então eu sei a rede de apoio toda de Canoas, tá? Sim. Quem quiser maiores informações, detalhes, quiser continuar, bater um papo, eu posso botar aqui no meu WhatsApp, se tu me Isso, bota permitir, depois. ou enfim, manda para ti, tu me manda. A gente pode manter um Ou te canal de segue pelo comunicação. Instagram mesmo, depois e vai, entra por Tam- ali pelo direct e já conversa contigo. Também fiquem à vontade. Não gostaria que isso ficasse limitado só à live, porque eu sei que são Não, muitos não. E casos, questões e a gente tem perguntas. que botar sequência nisso. Graça, Isso. tem mais uma pergunta aqui, ó. Como vou buscar ajuda se quando a mulher fala, acaba sendo levada a acreditar que merece, que provocou a situação? E a outra pergunta já em sequência. A igreja tem responsabilidade legal sobre esse assunto? Essa é uma questão jurídica, essa última, né? Não é a minha área, né? Mas a questão moral, sim, ela tem responsabilidade moral pelos seus membros, né? Isso é uma Sim, questão ética, né? Além de sim. ser jurídica, política, social, ela é ética, né? E nós cristãos temos que zelar pela ética, tá? Então a responsabilização, ela é moral. Eu, como cidadã, primeiro, antes de ser cristã, eu tenho essa responsabilidade, né, de fazer algo sim. Se eu não sei o que fazer, procurar saber, me informar. Chega de fazer que eu não tô vendo. A primeira pergunta que tu fizeste, pode voltar, por favor? Como vou buscar ajuda se quando a mulher fala, acaba sendo levada a acreditar que merece ou que provocou a situação? Tá. Aí Porque nós é o estamos que falando. acontece no mundo por aí, né? Eles Sim, a falam, às vezes culpabilização. pensam que é só mimimi teu. Tá. Se a gente olhar pelo lado de que a pessoa não está tendo crédito do que está falando, ela não precisa de crédito de ninguém. Ela pode ir até a delegacia da mulher, prestar essa queixa e lá ela vai ter toda uma rede de apoio que vai abarcar a sua situação e vai direcionar se para atendimento, além da lei, né, além do que promulga a lei, atendimento e acompanhamento psicológico, a juíza pode sim encaminhar essa mulher para atendimento e por isso a gente tem convênio com as universidades no fórum, né? Nós temos aqui no Fórum de Canoas um excelente serviço da doutora Fabiana Pagel, que é a juíza da Vara de Violência Doméstica de Canoas, e ela é uma parcerona, então assim, vai procurar ajuda sim. Se o teu pastor não te ouviu, se alguém não te levou a sério, achou que é mimimi, queixa vaga tua, ninguém tá dando corpo e voz para aquilo que tu tá dizendo, vai procurar sim ajuda. Me disponho aqui a ajudar quem quiser, quem precisar de ajuda, né? A pastora Assim como Leila na também minha. disse que pode buscar ela. E isso, a pastora Lê, a pessoa indicadíssima para conflitos, né? Então, chega de ficar calado e de achar que não tem solução. Porque quando tu tá numa situação de vulnerabilidade, vivenciando a violência, né? E a violência, ela tem um ciclo, né? Que a gente pode falar numa outra live que é muito interessante conhecer o ciclo da violência, ele se repete. Como é que é o agressor em tal e tal e tal fase desse ciclo para identificar que isso realmente está acontecendo, né? Então, procura ajuda. Graça, esse negócio do agressor. Muitas vezes o agressor não se dá conta que ele está agredindo. E a mulher, como tá ali na situação, às vezes ela não consegue se expressar e dizer para ele, ó, chega, eu estou sendo agredida. Essa mulher, ela precisa de
tratamento. Ela precisa primeiro se fortalecer, pelo menos eu creio assim, ela precisa primeiro buscar uma ajuda, se fortalecer, para poder também depois se abrir com o marido e falar com ele, olha, está acontecendo assim, eu não estou gostando, isso não faz bem para mim, isso é uma agressão, quem sabe vamos nos tratar junto, vamos fazer uma terapia junto, porque a Bíblia diz que a gente não deve se divorciar, que o divórcio não é legal, mas às vezes a agressão é tão grande, e mesmo não sendo uma agressão física que aparece, o rosto que aparece, os quebrados, ela é de alma. E ela sendo de alma, muitas vezes, ela é muito pior do que a agressão física, porque a física aparece, a de alma não aparece. Então, às vezes, a pessoa já está tão cansada que ela busca o divórcio, e as pessoas em volta não entendem. Por quê? Porque ela não buscou ajuda por medo de ser julgada. Então, descriminalizada dentro da igreja, porque a igreja realmente é um lugar onde a gente tem que estar certinho, tem que ser casado, tem que, né? É aquela coisa cultural da igreja. Que a gente tem que quebrar esse tabu. As mulheres precisam buscar ajuda. As mulheres precisam ser ouvidas, porque chega desse negócio da mulher sempre ser aquela submissão errada, que é subjugada, em vez de ser submissa, que é sobre a mesma missão do homem. Essa é uma situação que muitas vezes é de morte, né? Mesmo que não seja morte física, muitas mulheres, elas, além de sofrerem o feminicídio, né? Que o feminicídio tá aí para provar em números que o Rio Grande do Sul dispara na questão do machismo, como bem a pastora colocou, né? A gente também já conversou sobre isso. Nós temos características aqui diferentes de outros lugares, assim como cada um é diferente entre si. A questão da mulher que está sofrendo a violência, mas ela está encurralada, né? Ela precisa se informar, por isso nós temos que discutir esse assunto, né? O povo padece por falta de conhecimento da palavra, diz a Bíblia, né? Mas ele também padece por ignorância, né? Ignorância não no sentido negativo, mas de não conhecer. De não conhecer. Então nós precisamos conhecer. Mulheres, busquem ler a lei que te protege, a lei que existe para te amparar. Sabe que se tu chegar na tua cidade e não tiver uma policial ou uma delegada ou alguém do sexo feminino, quando tu for fazer a denúncia de violência doméstica, tu tens o direito de pedir alguém do sexo feminino para te atender. Isso a lei tá dizendo. Isso eu não sabia. Então, a gente tem que se informar, gurias, a gente tem que ler a lei, a gente tem que buscar saber, a internet tá aí, o acesso tá aí, né? Agora a gente tá abrindo mais uma porta abençoada dentro de uma perspectiva religiosa, cristã, enfim. Vamos atrás, né? De correr atrás desse tempo que se passou, que se perdeu. A coisa já chegou num ponto que é inadmissível que aconteça em lares, muito menos os cristãos. E é onde mais se perpetua o machismo, o preconceito, né? E aí a gente abre um leque para falar de outras tantas coisas preconceituais, né? Nós precisamos nos olhar nos olhos, né? Sem julgamento, né? Com acolhimento, né? Com amor, abraçar, né, as mulheres. Nós muitas vezes instituímos a condição de preconceito. Nós, mulheres, muitas vezes instituímos a condição de machismo, e quando a gente cria os nossos filhos, nós fazemos eles aprenderem, nós os ensinamos que a única forma de amor real para manifestar contra o outro é o domínio. É o subjugamento, é o poder, seja aquisitivo ou físico. Precisamos mudar esse conceito, né? Nós todos precisamos. Eu tenho uma premissa para mim, assim, eu sou nova cristã, né? Eu faz 15 anos só que eu estou na igreja. Eu me converti, que eu vim para o evangelho. Então, assim, mas antes disso, eu sempre ensinei meus filhos, não faz para o outro aquilo que tu não quer que faça para ti. Isso é um princípio bíblico. Né? E eu não sabia. Mas eu criei eles assim, porque eu acho que quando a gente faz para o outro o que a gente quer que seja feito para a gente não vai fazer o mal para o outro. A gente não quer o mal para a gente. Então, assim,
Pode falar. Aproveitando esse teu gancho, né, de não fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim, né, respeitar o querer do outro, né, isso que a Uhum. gente tem que começar a inculcar na cabeça dos nossos filhos, dos jovens, os namoros precisam passar por Com uma certeza. revisão, né, Aham. também eu tenho que me olhar no espelho, mulheres, se olhem no espelho e pensem, o que me faz feliz, o que eu preciso para ser feliz, né? E chega dessa história de que vamos orar, que nem tu falou antes, né? Vamos fazer um jejum Oração para sem libertar o ação não demônio do funciona. corpo desse irmão. Não, né? Deus é poderoso, ele é Amém, soberano, amém. mas ele também quer que a gente faça a nossa parte. Com certeza. Amém? Ele não nos A criou gente para sofrer, né? não. Graça, foi um prazer te receber. Nós Ah, que estamos bom. quase terminando a live, porque o tempo vai ter. A gente não pode deixar chegar no final, porque senão acaba deixando conversa para trás. Foi um prazer te receber. Prazer é Que meu. nós Estou à possamos fazer disposição. outras lives e que Com a certeza. gente consiga. Eu recebi uma pergunta da Isabel, só que como a pergunta da Isabel é sobre crianças que sofrem agressão, a gente pode deixar isso para uma outra live, porque a de hoje é só sobre a mulher, né? Tá. Mas Sobre a existe o agressão na mulher. estatuto. Existe o Sim, estatuto sim. da criança, existe o ECA, existem estatutos e leis para abarcar essas situações também. Isso aí uma outra hora a gente pode até fazer uma live sobre essa, Também. ainda mais entrando nesse mês que fala sobre a violência, né, da criança. Mas assim, ó, foi um prazer a gente poder abrir esse assunto dentro da igreja. E eu tô dentro da igreja. Eu vim para a igreja hoje para gravar essa live, porque aqui é mais silencioso, tem tudo um... Então, assim, ó, que a gente possa, eu, tu, a pastora Leila e outros aconselhadores, outros conselheiros da igreja, possam receber essas mulheres, ouvir o que elas têm para falar e possam ajudá-las, encaminhá-las a um psicólogo, encaminhá-las a um tratamento, encaminhar a família para ser tratada. Porque não é só ela que precisa ser tratada, o marido também, né? O Deixa eu só marido fazer um dela também. parêntese. Fala, Agora tu querida. falou do marido, né? A lei e a criminalização da violência, ela não necessariamente quer dizer que aquele relacionamento tem um ponto final, e sim que aquele sujeito agressor precisa ser responsabilizado pelo crime que cometeu. Então, assim, não quer dizer que a mulher vai processar aquele homem, né, pela violência e acabou ali. Não, pode ser que eles tenham um resgate se os dois buscarem tratamento, enfim. O que eu quero desvincular é uma coisa da outra, tá? Sim, A sim. responsabilização de alguém que é agressor, ela é criminal e ela precisa acontecer. E às vezes ele só vai se dar conta disso respondendo a um processo, né? É Como é verdade. cultural do brasileiro, né? A gente só É. sente quando sente no bolso. Graça, agora eu recebi aqui uma coisa que disse assim, existem aplicativos da internet que ajudam a mulher a fazer essa denúncia. Foi quem? Foi a neta da Rita que mandou Isso. o aplicativo, falando sobre esse aplicativo. Então, assim, ó, é muito importante isso. Tem, e parece que o da Magazine Luiza tem, Isso, é o Magalu. o Magalu tem um aplicativo que tu Tem. entra lá e tu fica como se estivesse fazendo compras. E aí Isso. tu pode fazer essa denúncia, buscar ajuda, buscar auxílio. A internet está cheia de auxílios assim, Temos sabe? ferramentas às nossas mãos. Temos ferramentas nas nossas mãos. Então, Graça, foi um prazer mesmo que a gente possa Prazer é fazer meu. outras lives falando sobre esse assunto que é tão marcante, tão importante, que a gente possa levar esse assunto à frente dentro das igrejas, que a gente possa levar no nosso meio cristão esse assunto adiante, para resgatar as nossas mulheres, porque Deus fez essas mulheres para serem vitoriosas, para serem guerreiras, para estarem ali na frente de batalha, junto com seus maridos, levando a palavra de Deus e compartilhando desse amor, do amor de Deus para com os outros. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição para o que for preciso e eu puder também ajudar ou contribuir, o que eu não puder, eu vou atrás e a gente pode juntos ir mais longe, né? Eu gostaria também de deixar claro que os homens precisam se instruir.
os homens, os nossos pastores, presbíteros, quem é que lida com pessoas, pais, irmãos, filhos, todos nós precisamos tomar posição e consciência sobre a questão da violência. É verdade. Então tá, Graça. Obrigada. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijo. Queridos, estamos agora encerrando a nossa live. Foi um prazer ter vocês aqui. E nós vamos deixar gravado, vamos colocar lá no Instagram da Dorcas. E até uma próxima. Deus abençoe a todos.